Felca humilha Janja em debate ao vivo. Após viralizar um vídeo em seu canal denunciando a adultização de menores, ele foi convidado a um evento e lá estava Janja, que se colocou em posição de deboche, mas ele não deixou e jogou verdades na cara dela, que pediu para sair. Veja agora esse debate histórico dos bastidores. Felca, cujo nome verdadeiro é Felipe Bressanin Pereira, não é político, não é advogado e nunca ocupou cargo público. É um jovem influenciador digital de Londrina que conquistou espaço na internet, fazendo vídeos onde comenta e critica, de forma direta e sem medo, assuntos que muitos preferem evitar. Durante muito tempo, seu conteúdo circulava mais entre quem já conhecia o universo de YouTubers e lives, mas tudo mudou com a publicação de um vídeo que ele chamou de adultização. Nesse vídeo, Felca decidiu falar de algo que o incomodava há muito: a forma como crianças e adolescentes estavam sendo expostos e sexualizados nas redes sociais, muitas vezes pelos próprios responsáveis ou por influenciadores que exploravam essa imagem para ganhar curtidas, engajamento e dinheiro. O vídeo não foi leve. Ele mostrou casos concretos, imagens públicas, denunciou influenciadores famosos e explicou por que aquilo era grave. Falou sobre os perigos da exposição precoce, sobre a exploração disfarçada de conteúdo e sobre como isso, na prática, poderia arruinar a vida de menores. Não houve filtros. Felca falou com o mesmo tom sério e direto que sempre usou, mas dessa vez mexeu com algo muito maior. Em poucos dias, a adultização bateu milhões de visualizações, virou assunto em jornais e até no Congresso Nacional. Deputados passaram a citar trechos do vídeo, ONGs começaram a pressionar por investigações e até perfis que nunca tinham comentado nada sobre ele agora compartilhavam sua fala. A repercussão transformou Felca em um nome conhecido fora do seu público habitual. E junto com a fama veio também a cobrança. Alguns esperavam que ele seguisse falando de temas sociais, outros que voltasse ao humor e às análises rápidas. Mas, dentro dele, algo tinha mudado. Ele sabia que havia ganhado voz e que agora poderia ir além. E decidiu que seu próximo alvo não seria outro influenciador ou uma prática da internet. Seria o próprio governo. Mais especificamente, Janja, a primeira-dama do Brasil. Antes de continuar, escreva nos comentários a palavra Amém. Esse pequeno gesto pode fazer uma grande diferença. Ele ajuda essa história a chegar a milhares de pessoas que também precisam ouvir essa verdade. O que você verá agora é mais do que um relato. É um exemplo de fé, coragem e dignidade. Comentou? Muito obrigado. Se puder, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso apoia demais o nosso trabalho por aqui. Que Deus abençoe sua vida, multiplique suas conquistas e proteja seu caminho. Agora sim, vamos continuar. Felca vinha observando e anotando tudo. Viagens internacionais com hospedagens luxuosas, festas caras, eventos patrocinados com cifras milionárias, figurinos de grife, tudo contrastando com discursos sobre empatia e igualdade social. Para ele, havia uma contradição clara. Falar sobre cuidar dos pobres enquanto vive em um padrão de vida que poucos no país conhecem e enquanto milhões continuam na mesma situação de miséria. O novo vídeo não teria apenas opiniões, traria dados, números, imagens e comparações. Seria, na visão dele, um registro incontestável da hipocrisia de quem diz lutar pelo povo, mas não abre mão de viver no luxo. Ele já tinha iniciado a gravação. O cenário era simples, mas a fala carregava peso. A cada pausa, ele olhava para as anotações, revisava trechos, ajustava a entonação para que cada palavra tivesse impacto. Não seria um vídeo rápido. Ele queria algo que permanecesse. Enquanto editava, pensava no alcance que teria e na reação que provocaria. Era inevitável. Haveria aplausos de uns e ataques de outros. Mas ele estava pronto. Ou achava que estava. No meio desse processo, um e-mail chegou à sua caixa de entrada.
O assunto chamava a atenção. Convite para debate social. Transmissão nacional. Ele abriu e leu com calma. O evento seria promovido por uma afiliada da Rede Globo, com apoio de ONGs internacionais. O tema oficial soava bonito: Valores e pautas sociais para um Brasil mais justo. Entre os convidados confirmados estavam políticos, ativistas, jornalistas e Janja. Felca leu novamente para ter certeza. O encontro seria transmitido para todo o país, com plateia, perguntas e direito à réplica. Para o público, poderia parecer apenas coincidência. Para ele, parecia mensagem. Como se alguém quisesse colocá-lo frente a frente com a pessoa que estava prestes a criticar no YouTube. Ele decidiu que iria, não recuaria. Mas o que aconteceu nas horas seguintes deixou tudo mais claro. Uma conversa num grupo restrito da sua equipe chamou a atenção. Uma pessoa perguntava sobre a planilha de pautas futuras. Minutos depois, um print dessa planilha estava circulando fora dali. E o título de um dos arquivos era explícito: J. Luxos, gastos e pobreza. O vazamento havia acontecido. Felca nem teve tempo de buscar culpados. Menos de 1 hora depois, seu telefone tocou. Número restrito. A voz do outro lado era masculina, calma, mas com aquele peso de quem não estava ligando para bater papo. A frase foi curta, mas carregada de intenção. Ficamos sabendo que você está preparando um vídeo sobre a primeira-dama. Seria mais produtivo que esse assunto fosse discutido no evento. Acho que você entende. Não houve ameaça direta, mas não era preciso. Felca sabia ler nas entrelinhas. Ele respondeu apenas: entendi. E desligou. Olhou para o arquivo aberto no computador, suspirou e o fechou. O vídeo não seria publicado, pelo menos não agora. O palco havia mudado. A arena não seria seu canal, e sim o debate nacional. E, no fundo, ele sabia que estava entrando em território controlado por quem sabia jogar sujo. O auditório estava vestido para televisão. Luzes posicionadas com precisão, câmeras deslizando em trilhos, microfones suspensos, plateia organizada em semicírculo, cada pessoa estrategicamente posicionada para preencher o enquadramento. O cenário exibia banners com o título do evento: Valores e pautas sociais para um Brasil mais justo, em letras grandes, sobre um fundo branco com logos discretos da afiliada da Globo e das ONGs patrocinadoras. Ao entrar pela lateral, Felca sentiu o peso da estrutura. Não era um encontro improvisado. Tudo ali era pensado para transmitir controle, credibilidade e narrativa. O produtor que o recebeu parecia cordial, mas falava como quem repassa instruções fixas. Fica tranquilo, vai ser um diálogo saudável. Aqui, todo mundo se respeita. O sorriso era ensaiado. Felca apenas assentiu, olhando para os rostos que já ocupavam seus lugares na plateia. Reconheceu alguns: jornalistas de redação, professores universitários, líderes de movimentos sociais e 2 figuras políticas que ele sabia muito bem para quem torciam. Não havia dúvida. Era território adversário. Ainda assim, caminhou com postura firme até o assento reservado, próximo ao centro, de frente para a mesa onde ficariam os mediadores e os convidados de maior destaque. A movimentação nos bastidores indicava que a transmissão estava prestes a começar. As câmeras testavam foco. A iluminação era ajustada sobre os rostos. O som captava pequenas conversas. No canto, uma equipe de redes sociais já preparava cortes e fotos para alimentar as páginas do evento em tempo real. Felca observava e registrava mentalmente cada detalhe. Não era só um debate, era um espetáculo. E então, o burburinho aumentou. Olhares se voltaram para a entrada principal. Janja chegou. Vestindo um conjunto sofisticado, maquiagem impecável, sorriso que alternava entre simpatia e frieza, ela caminhava cumprimentando alguns presentes, mas sem apressar o passo. Era o tipo de entrada calculada, que ocupa espaço e tempo, impondo a presença. Felca acompanhou com o olhar,
percebendo como as câmeras a seguiam de perto. Ela sabia se mover no palco político e midiático, e cada gesto reforçava isso. Quando se aproximou, Janja trocou um cumprimento rápido com ele. O aperto de mão foi breve, e o sorriso não alcançou os olhos. Ah, você é o famoso influencerzinho, né? Disse em tom baixo, mas audível para quem estava próximo. Aquele que adora criar polêmica. Felca manteve a postura, mas sentiu a provocação como uma abertura de ataque. Ele já esperava algo assim, mas não tão cedo. Sorriu de leve, respondendo apenas com um "vamos ver se é polêmica ou verdade", antes de se acomodar. O mediador fez a abertura oficial, falando sobre a importância de ouvir diferentes vozes e encontrar pontos em comum. Felca sabia que esse tipo de introdução servia para criar a sensação de equilíbrio, mesmo quando o peso real do evento pendia para um lado só. Logo vieram as primeiras perguntas, todas genéricas, sobre o papel da sociedade civil na construção de um país mais justo. Os primeiros convidados responderam com frases bonitas, cheias de termos técnicos e promessas vagas. Quando a palavra chegou a Janja, ela assumiu o microfone com a confiança de quem já estava em casa. Falou sobre projetos sociais, inclusão, combate à fome, sobre o amor pelo povo e a luta por um país mais humano. O tom era de discurso pronto, mas a plateia reagia com aplausos calculados. No meio da resposta, ela fez uma pausa, olhou na direção de Felca e soltou. Claro, sempre tem quem prefira criticar de fora, com vídeos na internet, sem entender o que realmente é trabalhar pelo país. Alguns até se deixam levar por ideologias ultrapassadas, por líderes que já mostraram o que são. A provocação era clara. Ela estava chamando Felca de bolsonarista sem dizer a palavra. O mediador tentou seguir, mas o recado já tinha sido dado. Felca esperou pacientemente sua vez, mantendo os olhos fixos nela, como quem grava cada frase para responder no momento certo. Quando o microfone chegou até ele, respirou fundo e começou calmo, quase didático. Primeiro, quero deixar claro que não estou aqui representando partido, grupo político ou ideologia. Estou aqui como cidadão. E, como cidadão, não preciso de crachá do governo nem de contrato com ONG para saber quando algo não bate. A senhora fala muito sobre cuidar dos mais pobres, mas viaja o mundo em hotéis de luxo, veste roupas que custam o salário de meses de quem aplaude de casa, participa de eventos milionários. Enquanto isso, as mesmas comunidades continuam sem saneamento, sem escola decente, sem saúde. Isso não é cuidar. Isso é manter as pessoas onde estão para que continuem dependendo das promessas de sempre. O silêncio no auditório foi imediato. Algumas pessoas na plateia trocaram olhares desconfortáveis. Outras balançaram a cabeça, como se quisessem desaprovar. Janja manteve o sorriso, mas seu olhar endureceu. É muito fácil falar quando não se conhece a realidade do trabalho, retrucou. Mas eu entendo. É esse tipo de coisa que dá curtida. Felca não desviou os olhos. Curtida não enche prato. Mas também não enche prato quem gasta milhões em nome de um povo que continua passando fome. O mediador interveio, tentando acalmar os ânimos, mas a tensão já estava instalada. E aquilo era só o começo. O mediador tentou retomar o roteiro original do evento, mas a troca direta entre Felca e Janja já tinha mudado a temperatura do auditório. A câmera principal, que deveria estar alternando entre todos os convidados, agora ficava mais tempo nos dois, captando expressões, gestos e qualquer mínima reação. Era visível que a produção entendia o valor da atenção ao vivo. Felca aguardou sua vez com calma. Quando recebeu novamente o microfone, não perdeu tempo com formalidades. Eu acompanho as agendas oficiais, vejo os vídeos, leio os relatórios. Não é difícil perceber um padrão. Em um único mês, foram mais de 3 viagens internacionais, cada uma custando aos cofres públicos cifras que dariam para reformar escolas inteiras
em comunidades carentes, eventos de gala, hospedagens em hotéis de luxo, vestidos de grife, tudo enquanto o discurso é de cuidar dos que mais precisam. A plateia murmurou. Alguns assentiam, outros demonstravam desconforto. Janja mantinha o sorriso, mas mexia a caneta que tinha nas mãos com um leve sinal de impaciência. Felca continuou. Eu sei que tem quem ache que criticar isso é ser contra o governo ou contra programas sociais. Não é. É ser contra a incoerência. Não se combate a pobreza mantendo a distância física e simbólica entre quem promete ajudar e quem precisa de ajuda. Essa distância não se mede só em quilômetros, mas também no preço do vestido que se escolhe para um evento. Janja pediu a palavra, e o mediador concedeu. Eu não costumo responder a ataques pessoais, disse ela, mantendo a voz firme. Mas é importante esclarecer. As viagens e eventos fazem parte do trabalho oficial. Eu represento o Brasil, e isso exige estar em lugares onde se discutem políticas que beneficiam justamente as pessoas que o Senhor diz defender. E quanto à forma como me visto ou onde me hospedo, isso é uma questão de imagem do país. O Brasil não pode se apresentar ao mundo de forma descuidada. Parte da plateia aplaudiu, reforçando o clima de divisão. Felca ouviu até o fim, mas não deixou a deixa escapar. O problema, senhora, não é representar bem o país, é representar mal o próprio povo enquanto faz isso. A imagem que se passa para fora é de um Brasil elegante, forte, luxuoso, enquanto internamente há famílias sem comida, sem casa, sem emprego e, com todo respeito, um vestido de 20 mil reais não mata a fome de ninguém. O silêncio que se seguiu foi pesado. A câmera fez um close no rosto de Janja, que agora mantinha um sorriso mais contido. O senhor fala como se entendesse de política internacional, provocou ela. Mas sua experiência é fazer vídeos para a internet. E isso, com todo respeito, não é a mesma coisa que governar. Felca inclinou levemente a cabeça, como quem recebe o golpe e já prepara o contra-ataque. Talvez eu não entenda de política internacional, mas eu entendo de gente. Eu recebo mensagens todos os dias de pessoas que vivem com menos do que o valor gasto em uma diária de hotel de certas viagens oficiais. E entendo que, quando um governo realmente quer mudar uma realidade, começa pelo exemplo. Porque quem vive no luxo enquanto fala de igualdade social, no fundo, não quer igualdade, quer continuar no luxo. Os murmúrios aumentaram. Era claro que parte do público começava a simpatizar com o argumento. O mediador tentava avançar para o próximo tema, mas a troca já havia se tornado o centro do debate. Janja respirou fundo e voltou ao microfone. É fácil apontar o dedo e dizer o que está errado. Difícil é construir. Difícil é enfrentar interesses. É convencer parlamentares. É lidar com um país inteiro esperando respostas. Mas isso talvez não renda tantas visualizações na internet. Felca respondeu quase imediatamente. Construir é importante. Mas se a construção é feita em cima de discurso vazio, vira apenas cenário para fotos. E o povo já está cansado de ser figurante. O clima ficou ainda mais tenso. Uma das câmeras registrou um senhor na plateia balançando a cabeça afirmativamente enquanto Felca falava. Do outro lado, uma jovem vestindo camiseta com slogan político aplaudia Janja. Era a imagem perfeita da divisão. O mediador, com um sorriso nervoso, anunciou uma pergunta do público enviada por redes sociais. A mensagem dizia: se vocês dois pudessem fazer uma única ação concreta para reduzir a pobreza no Brasil, qual seria? Janja foi a primeira a responder, falando sobre ampliar programas sociais, fortalecer parcerias internacionais e investir em educação básica. A resposta foi longa, articulada, mas carregada de termos técnicos. Quando a vez chegou a Felca, ele segurou o microfone com firmeza. Eu começaria cortando todos os gastos desnecessários de quem ocupa cargos públicos, incluindo viagens, eventos
e aparições que não têm impacto direto na vida das pessoas. Usaria esse dinheiro para ações imediatas: comida na mesa, saneamento básico, reforço em escolas que estão caindo aos pedaços. E, principalmente, mostraria cada gasto para a população, porque transparência não é favor, é obrigação. A resposta provocou um misto de aplausos e vaias. O auditório parecia dividido no meio. O mediador percebeu que o debate já tinha se transformado em duelo. E era exatamente isso que a produção queria capturar para o horário nobre. Enquanto a transmissão seguia, Felca sabia que aquele não era apenas um embate de ideias. Era também um teste de resistência. Ele não tinha equipe de mídia treinada, não tinha assessores soprando respostas. Tinha apenas fatos, convicção e a disposição de dizer o que muitos pensavam e poucos diziam olhando nos olhos de quem estava no poder. E ele sabia que, dali até o final do evento, cada palavra seria usada para tentar fortalecê-lo ou destruí-lo. O debate já estava no ar há mais de uma hora, mas, para quem assistia, a sensação era de que o tempo tinha parado no duelo entre Felca e Janja. As perguntas dos outros convidados passavam quase despercebidas. A cada intervalo, câmeras e microfones voltavam para os dois, como se todo o resto fosse apenas moldura para aquela troca. Nos bastidores, a equipe da afiliada da Globo já sabia que tinha ouro nas mãos. Um confronto real, sem roteiro combinado, que segurava a audiência. O mediador, visivelmente mais tenso, tentou puxar o tom para algo mais leve, mas Janja parecia determinada a manter a pressão. "Sabe qual é o problema, Felca?" começou ela, com a voz baixa, mas projetada para o microfone. "É que existe uma diferença enorme entre falar para ganhar clique e falar para mudar alguma coisa. Eu dedico minha vida a lutar por mudanças concretas. E você? O que faz além de postar vídeo?" A provocação veio como um soco verbal. Parte da plateia reagiu com aplausos, outra parte com um abafado. Felca, sentado, respirou fundo e ajeitou o microfone. "O que eu faço?" repetiu, olhando para ela. "Eu dou voz para quem vocês fingem não ouvir. Eu mostro o que acontece de verdade, fora desse palco, fora das fotos oficiais. E sabe por que isso incomoda tanto? Porque enquanto vocês gastam milhões para parecer que estão mudando alguma coisa, a realidade continua igual. E quem ousa mostrar essa realidade vira alvo." O silêncio foi imediato, até o mediador se calou. Felca aproveitou para avançar. "O vídeo que eu estava produzindo antes desse evento", começou, olhando diretamente para as câmeras, mostrava cada gasto, cada viagem, cada evento de luxo, lado a lado, com imagens de comunidades abandonadas, de escolas sem teto, de famílias pedindo ajuda. Mas antes de eu publicá-lo, recebi um convite para estar aqui. E junto com o convite, uma ligação. Uma voz que não se apresentou, mas que me disse para tratar do assunto no debate. Eu entendi o recado. Mas eu também entendi que tem coisa que não pode ser escondida para sempre. Um murmúrio atravessou o auditório. O rosto de Janja endureceu, e pela primeira vez ela pareceu realmente incomodada. "Isso é gravíssimo", respondeu, forçando um sorriso. "Acusar o governo de tentar censurá-lo, aqui, ao vivo, é irresponsável." Felca não recuou. Irresponsável é gastar dinheiro do povo e achar que ninguém vai questionar. Irresponsável é falar de amor e empatia enquanto mantém gente na miséria. Irresponsável é usar o poder para intimidar quem critica. A plateia estava dividida, mas a atenção era unânime. Câmeras captavam cada reação. Olhares trocados, sorrisos nervosos, mãos cruzadas. O mediador tentava intervir, mas Janja pediu para continuar. "O senhor pode ter sua opinião, mas não pode inventar fatos." Ela segurava o microfone com força. "Não existe intimidação. Existe apenas a realidade de que certos ataques são movidos por interesses políticos." Felca inclinou-se para a frente. "Meu interesse é que o povo saiba a verdade. E já que estamos ao vivo, fica aqui o meu convite.
Vamos juntos visitar as comunidades que vocês usam como palco de campanha. Sem câmeras oficiais, sem tapete vermelho. Vamos ver se a senhora encara. A proposta caiu como uma bomba. A plateia reagiu em coro, com aplausos e exclamações. Janja não respondeu de imediato. O mediador, percebendo que aquele era o momento de maior audiência, tentou acalmar. Acho que já ficou claro que existem divergências profundas. Vamos encerrar com uma última fala de cada um. Janja foi primeiro, ajustou o microfone, respirou fundo e disse: Eu sigo acreditando que o Brasil só melhora com diálogo. Respeito as opiniões, mesmo as mais equivocadas, e espero que todos aqui continuem trabalhando para construir pontes, não muros. Foi aplaudida por parte da plateia. Então, passou o microfone para Felca. Ele ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a plateia e depois para as câmeras. Eu acredito que o Brasil melhora quando a verdade deixa de ser um privilégio e passa a ser direito de todos. A minha função aqui não é agradar, é incomodar, porque só quem se incomoda decide mudar alguma coisa. Se isso significa que vão me chamar de influencerzinho, que seja. Prefiro ser um influencerzinho livre do que um gigante preso às correntes do poder. A plateia explodiu em aplausos e vaias ao mesmo tempo, o som se misturando como um rugido. O mediador encerrou o programa com voz apressada, agradecendo aos convidados e à audiência. Quando as câmeras foram desligadas, o clima permaneceu carregado. Janja se retirou cercada por assessores, sem olhar para Felca. Ele, por sua vez, ficou alguns minutos cumprimentando pessoas da plateia, mas sem se estender. Sabia que, dali em diante, qualquer movimento seu seria observado, comentado e usado. Do lado de fora, o ar da noite parecia mais leve, mas a pressão não diminuía. Ele entrou no carro e, antes de ligar o motor, pegou o celular. Abriu o arquivo do vídeo não publicado e ficou olhando para a tela. Seus dedos pairaram sobre o botão de publicar. Respirou fundo, bloqueou a tela e guardou o aparelho. Não seria naquela noite, mas também não seria para sempre. Olhou pela janela e viu os refletores ainda iluminando a fachada do auditório. Pensou em tudo que tinha ouvido e dito. Sorriu de leve, não de alegria, mas de certeza. Ele sabia que aquela história estava apenas começando. E é nesse ponto que o vídeo termina, mas não a conversa. O público que assistiu a tudo ao vivo ou aqui no canal sabe. Certas coisas não se apagam. Elas ficam ecoando, esperando o próximo capítulo. Se tudo isso tocou você de alguma forma, se sentiu que algo foi ativado dentro de você, retribua essa entrega com um gesto que também carrega energia. Clique em curtir, inscreva-se no canal para continuar recebendo essas histórias e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre o que foi dito aqui. Sua participação mantém esse espaço vivo, independente e pronto para trazer à tona aquilo que muita gente preferiria manter escondido. Porque a verdade só existe quando alguém tem coragem de contá-la.